Bom dia, meus irmãos, que a graça de Deus, o nosso Pai maravilhoso e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas. Amados, hoje chegamos à sexta-feira, o último dia da nossa lição, quando vamos ver aqui as últimas duas perguntas da lição desta semana do livro de Isaías, capítulo 30 de Isaías. E antes de a gente ver as duas perguntas de hoje, vamos recapitular rapidamente o que a gente viu ontem na quinta-feira, né? Vimos quando o Senhor dá uma condição para que o povo jogue fora todas as suas imagens, seus ídolos, né? Ídolos de prata, de ouro, né? Jogar fora como quem está se lançando fora toda a impureza, né? E ainda dizer claramente, né? Fora daqui, como quem diz, nunca mais apareça na minha vida. Algo assim, né? Uma força de expressão mostrando que ali há uma ruptura, há uma separação definitiva. Essa foi a condição que o Senhor colocou para que o povo então pudesse receber do Senhor o que eles buscavam naquela época, né? Que era, obviamente, o Senhor prometeu aí abençoar a sua colheita, a sua plantação, os seus animais, a sua saúde, a sua vida, né? Ali a prosperidade material de antigamente, ela tem toda uma tipologia de algo muito maior, que é a prosperidade espiritual na nova aliança, né? Na nova aliança. O Senhor promete, até inclusive ele vai dizer isso quando diz que a lua vai brilhar como um dia, né? Isso nunca aconteceu lá. E o dia vai brilhar como a luz de 7 sóis, né? Seria iluminar 7 vezes mais, imagine só, né? Também uma força de expressão apontando ali para a nova aliança. Vimos também, na 10ª pergunta, a segunda pergunta de ontem, que o Senhor deixa bem claro que ele viria de muito longe, como quem uma pessoa que estava distante do povo de Israel, devido o povo de Israel não querer uma relação pessoal, íntima com Deus, né? Uma relação espiritual com Deus. E ele traria um juízo com aqueles com quem ele não mantinha uma relação próxima, uma relação íntima, uma relação espiritual, né? E então o Senhor iria trazer juízo com aquele povo, né? Iria, dentre os povos, peneirar o remanescente, iria retirar, e o restante, como acontece em todo peneiramento, o trigo ele fica e a palha vai para o fogo, para a destruição, né? Portanto, dentro desse contexto, vamos à primeira pergunta de hoje, que diz assim: o que acontecerá com Judá quando o Senhor se manifestar contra a Síria, né? O texto diz: mas vocês cantarão de alegria, como fazem nas noites das festas sagradas, vocês ficarão felizes. As festas sagradas que ele fala aqui eram aquelas 7 festas ritualísticas que haviam em Israel, né? Como a Páscoa, a Pentecoste, trombetas, cabanas, Yom Kippur, etc. Então, ele diz aqui bem claro: vocês vão cantar de alegria como vocês estão acostumados a fazer nas noites das festas sagradas. Vocês ficarão felizes com os que, né, aos que, né, como os que ao som da música de flauta sobem o monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas d'água, tempestades e chuvas de pedra, e ele levantará o forte braço para castigar. Vejamos aqui, meus amados, que o Senhor está ainda no versículo 29 e 30, que nós acabamos de ler, ele está dizendo claramente aqui para o povo dele, o remanescente fiel que ele vai resgatar,
para estes aí, eles vão cantar de alegria nos dias de festa, né? E eles vão cantar e vão dizer: o Senhor é nosso protetor. E é verdade. Agora, para aqueles que rejeitaram, né, o sagrado, aquilo que Deus havia orientado, e ao invés disso escolheram ali o pecado, a transgressão, a maldade, é como ele diz aqui no final, né? O Senhor virá sobre eles como um fogo devorador, uma destruição como trombas d'água, como fortes tempestades, como chuvas de pedra, né? Porque ele vai levantar o seu forte braço, o braço do juiz que julga, né? Mostrando aqui claramente que o Senhor fará justiça. Ele nunca tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. A justiça do Senhor, que será estabelecida para sempre, ela vai colocar cada coisa em seu devido lugar. Não é como a justiça dos homens, que muitas vezes sofre inversão de valores, né? A gente tem visto isso no mundo todo, né? Juízes que vendem sentenças, né? Que prende o inocente e solta o culpado, né? Isso, né? Temos visto, né? Com muita incidência, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? E fica bem claro aqui que o Senhor é aquele que julga. Nós não deveríamos nos espantar com isso, porque qual de nós não fica indignado quando se vê uma injustiça, né? Então, nós queremos que faça-se justiça, e o Senhor, aqui é uma descrição de como ele vai fazer justiça. Vamos então para a segunda pergunta de hoje, a última pergunta da nossa lição, a 12ª, que nos traz aqui o seguinte questionamento: como ficarão os assírios? Quando fala assírios aqui, não é só os assírios inimigos, mas o povo de Israel também, que se apostatou, também está nesse meio, né? Como ficarão os assírios diante da voz do Senhor? O que o Senhor tem preparado ao rei da Assíria, né? Aos pagãos. Isaías 30, do versículo 31 ao 33, diz assim: os assírios ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor, ao sentirem o peso do seu castigo, ao som de tambores e de liras. O Senhor sussurrará os assírios com o seu bastão e surrará, né? Surrará de surra, da surra, né? Surrará os assírios com seu bastão, ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Assíria uma fogueira em que ele será queimado. Ela está num lugar fundo e largo, e há bastante lenha para queimar. Como um rio de enxofre, o sopro do Senhor porá fogo na lenha. Veja que linguagem, né? Uma linguagem que o Senhor está descrevendo aqui como ele vai aplicar o seu juízo justo, né? Usando aqui o fogo como um fogo devorador, né? Um fogo consumidor, como uma figura de que ele vai exterminar para sempre todo o mal, toda a maldade, todo o pecado, e junto com toda a maldade e o pecado, isso vai junto o quê? A morte, né? A dor, o sofrimento, né? As lágrimas. Não é à toa que o Apocalipse lá diz que Deus vai enxugar dos seus olhos, dos olhos do justo, né? Toda lágrima, e já não haverá mais pranto, nem dor, nem sofrimento, né? Por isso que o Senhor sempre usa aqui a tipologia do fogo, porque o fogo ele faz desaparecer mesmo, consome para, né? Aquilo que o fogo queima nunca mais volta, né? Extermina, vira cinzas, vira uma poeira muito fina. E é o que ele está dizendo aqui, ó. Diz que os assírios é o povo
que fazia parte do exército, né, dos assírios, e a população assíria toda que se tornou inimiga do povo de Deus, inimiga de Jerusalém, inimigo do próprio Deus, porque eles diziam que Baal, o seu Deus, era mais poderoso que o Deus de Israel, e atacava, né? Atacava o povo de Deus. Aqui, nesse contexto aqui, ele está usando aqui o rei da Assíria, e nós já vimos aqui no livro aqui de Isaías, várias vezes o Senhor enviando mensagem a Isaías, dizendo o nome do rei. O rei peca, né? O rei tal, dizia o nome do reino, né? Várias. Mas por que ele não diz o nome do rei aqui? Porque o nome desse rei da Síria aqui, nesse contexto aqui, ele é uma tipologia de Satanás. É por isso que ele está dizendo que foi preparada há muito tempo uma fogueira para o rei da Síria. E a Bíblia diz que o diabo, o dragão, será lançado no lago de fogo e enxofre, né? Uma grande fogueira. E aqui ele está usando justamente essa linguagem. É o rei da Assíria, que é o maioral, né? Veja que ele não diz o rei da Assíria, ele fala o rei como uma figura, o cabeça daquela nação. Especificamente falando dele, que ele é a quem o Senhor vai julgar, o grande responsável. Claro que esse rei tinha um exército, os anjos, que tipifica aqui os anjos do diabo, né? Os guerreiros do diabo, e tinha também o povo dele, né? O rei tem soldados e tem um povo, o povo comum, né? O povo civil. Então, esse povo aí representa todos os mundanos, todas as pessoas do mundo que seguem Satanás, que servem a ele, que vivem em pecado. Aqueles que Cristo, por exemplo, descreve nos seus dias: vós tem por pai o diabo, vós sois filhos do diabo. Ou seja, as pessoas que não amam fazer a vontade de Deus, que não amam fazer o que é bom, o bem para o próximo, essas pessoas são claramente nas Escrituras apresentadas como filhos do diabo, ou seja, aqueles que seguem a doutrina do seu pai, a maldade, a mentira, o engano, né? Então, é isso que, de forma genérica, nós encontramos nas Escrituras Sagradas. É por isso que aqui ele traz isso aqui, ó. Ele diz bem claro aqui, ó. Quando esse povo da Assíria sentiu o peso, né, do castigo do Senhor, né, quando eles estiverem atacando ao som dos tambores e de liras. Ora, quando é que os tambores soavam? É verdade que tem muita igreja por aí usando os tambores e a percussão como louvor. E os tambores, os instrumentos de percussão, era muito usado nas guerras ou nos momentos de grande alegria, quando havia a vitória da guerra no retorno, mas sempre em momentos de euforia, em momentos de louvor, de concentração, de aprendizado. Por exemplo, Davi tocava uma lira, nós chamamos hoje de harpa, né? Tocava ali a sua harpa e tal, né? Um instrumento de corda, suave e tudo mais. O texto diz ainda aqui que o texto ainda fala que o Senhor fala assim, há muito tempo, né? Esse fogo vai consumir todo mundo, né? Isso aqui, a parte anterior fala, né? O Senhor vai surrará, dar uma surra. Olha que coisa, que linguagem, né? Uma surra no sentido de castigar, né? Uma surra, surrará os assírios com o seu bastão. Bastão, o pastor, ele tinha, por exemplo, uma vara e um cajado. Se você ler Salmo 23, diz assim, o Senhor é meu pastor, tal, nada me faltará, a sua vara e o seu cajado, né? A vara era um pedaço de pau, né? Tipo um pouco maior do que o cabo de uma enxada, maior, e na ponta dele ele tinha uma curva como um guarda-chuva, fazendo tipo um C na ponta. Ali era geralmente a vara do pastor. É com aquela vara que Moisés, né, abriu o Mar Vermelho, é com aquela vara que o pastor
ele usava aquela ponta como um guarda-chuva para o pescoço da ovelha, botar ela no caminho, né? Já era mais longa, né? Às vezes maior do que o próprio pastor, aquela vara grande e tal. E ele tinha também um cajado que aqui é chamado de bastão. Bastão e cajado é a mesma coisa. O cajado, esse porrete, esse pedaço de pau, era usado ali num combate mais próximo com um animal que ataque o pastor, né? Porque a vara é muito longa. Ou, por exemplo, eles lançavam às vezes, né? Aos pés de uma ovelha rebelde que estava fugindo, né? Para que pudesse ali, quem sabe, quebrar uma perna, alguma coisa desse tipo, e trazê-la de volta. Era melhor trazer a ferida do que ela perder a vida ali na boca de um lobo, né? De um urso, de um leão da montanha, coisa desse tipo. Quando ele diz que vai usar o bastão, ele está usando justamente essa segunda ferramenta que o pastor usava para castigar, para punir. Então aqui, a linguagem aqui é de um juízo de punição, um juízo de condenação. É por isso que ele conclui dizendo aqui que tem uma fogueira exterminadora preparada para o rei da Síria e, né, e os seus seguidores. Ele disse que esse lugar era muito fundo, aonde Satanás foi lançado no abismo, fundo, né, e largo. E ali havia muito fogo para queimar, o lago de fogo e enxofre. Havia muita coisa para queimar, um rio de água. No dia de hoje, ele dizia um rio de gasolina para queimar ali. Era mais ou menos isso. Usa o termo enxofre, né? Que era, na época de Isaías, era aquilo que dava mais combustão, que dava mais fogo. Hoje seria gasolina. Um rio de gasolina seria mais ou menos isso. Então, concluímos a lição desta semana mostrando claramente o Senhor mostrando que um dia o mal vai acabar. Satanás e tudo aquilo que ele planejou nesse planeta vai ser consumido por um fogo devorador e haverá paz para sempre.